Olá, muito boa noite a todos vocês que estão aqui. Sejam muito bem-vindos. Esse é mais um evento da Comissão de Planejamento Patrimonial da Família, da OAB Rio de Janeiro, subseção da Barra da Tijuca. Bom, vou me apresentar primeiramente, para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Carolina Tedoldi, sou advogada e atualmente estou como presidente desta comissão, que foi recentemente constituída, agora final de 2021, por volta do mês de outubro desse ano. Nós já realizamos um primeiro evento, em novembro desse ano, para apresentar essa comissão e apresentar o objetivo dela, e agora estamos nesse segundo evento, e eu tenho a honra e o prazer de estar compartilhando esse momento com pessoas tão incríveis que têm tanto a nos agregar com seu conhecimento. Primeiramente, boa noite a todos, parabenizar as advogadas pelo Dia da Mulher Advogada. É tão importante esse dia 15 de dezembro, então gostaria aqui de parabenizar a todos que estão aqui assistindo. Enviem o convite, né, desse encontro, desse painel aos seus amigos, colegas, operadores do direito de maneira geral que possam interessar esse assunto de grande relevância. Então, vamos iniciar, e eu tenho o prazer aqui de chamar cada um dos integrantes que vão compor esses painéis aqui de hoje, com excelentes exposições. Primeiramente, né, começando pelas mulheres, já que hoje é o Dia da Mulher Advogada, a doutora Alessandra Freitas. Ela é advogada e também membro da Comissão de Planejamento Patrimonial da Família, junto comigo, que eu tenho a honra e o prazer de sempre dividir com ela esses conhecimentos. Dr. Sandro Gaspar Amaral, ele é advogado, professor de Direito Civil, também membro desta comissão, junto comigo, membro também do IBDFAM, presidente da Comissão de Direito Patrimonial das Famílias do IBDFAM Rio de Janeiro e membro da Comissão de Moradia da OAB Rio de Janeiro. É com prazer também que eu convido e chamo o Dr. Maurício Bunazar. Ele é advogado, mestre, doutor e pós-doutorando em Direito Civil pela USP e professor de Direito Civil. E também Dr. Jailton Lopes Júnior, juiz, né, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mestrando em Ciências Jurídicas, membro do IBDFAM e da Associação Brasiliense de Direito Processual Civil, professor e autor. E também não posso deixar aqui, né, de congratular o Melk, que ele não aparece aqui para a gente, mas é graças a ele que essa transmissão aqui está indo, né, até cada um de vocês. Sem ele, isso aqui não seria possível, essa transmissão. Então, boa noite, Melk, mais uma vez, obrigada por todo o apoio. E ainda cumprimentar o presidente da Barra da Tijuca, da OAB da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Dr. Marco Soares, porque sem ele também esta comissão aqui não teria sido criada. Agradecer a ele todo o apoio que ele me deu e nos deu a toda a comissão, e foi graças a ele que hoje estamos aqui podendo, então, discutir esse tema tão relevante que vem ganhando cenário cada vez mais atuais dentro do cenário hoje brasileiro, né? E, primeiramente, iniciar esse evento a gente está falando, né, da família brasileira. E o brasileiro, né, por que falar, então, de planejamento patrimonial da família? Por que esse assunto? Porque isso interessa a nós, advogados, aos operadores do direito, membros do Poder Judiciário e a pessoas leigas, pessoas comuns, né? Por que é tão importante falar sobre isso? Primeiro, porque o brasileiro ele tem um péssimo hábito, e eu não diria nem que seja hábito, mas uma cultura de que ele associa a figura do advogado, né, quando o brasileiro comum, não nós que já atuamos com o direito, mas o brasileiro comum, quando ele escuta a palavra advogado, poder judiciário, juiz, direito, muitas vezes ele faz uma associação equivocada. Ele associa o advogado, né, a problema. Ele associa advogado como se o advogado fosse um apagador de fogo. Bom, eu vou contratar um advogado
quando eu tiver um problema, quando eu tiver um litígio a ser encarado, quando alguém me demandar em juízo, quando eu precisar demandar alguém em juízo, ou seja, quando eu efetivamente estiver na iminência de ter algum conflito, um embate com determinada pessoa, com uma determinada empresa, então aí sim eu vou precisar de um advogado. Fora isso, para que precisar de um profissional que pode me auxiliar para eu tomar melhores decisões? Então, essa é uma cultura que o brasileiro tem, infelizmente, e cabe a nós, advogados e advogadas, operadores do direito, também modificarmos um pouco a nossa postura perante o cliente, perante o outro lado, como nós nos colocamos, se nós realmente estamos vendendo essa imagem de sermos apenas um apagador de fogo, ou se a gente realmente pode vender um outro serviço que pode agregar na vida da família brasileira. Então, é justamente sobre essa questão de mudanças de paradigmas, mudança muitas vezes da cultura do brasileiro, é que nós, advogados, precisamos nos ater um pouco mais, né? Para muitos atos da nossa vida, nós não precisamos de advogado. Para casar, ninguém precisa de advogado. Para comprar imóvel, ninguém precisa de advogado. Para vender imóvel, para abrir uma empresa, muitas vezes não se precisa. Mas por quê? Ninguém casa pensando em separar. Ninguém compra um imóvel pensando no dia que vai falecer e como que esse imóvel ficará para ser transmitido para os meus herdeiros. Ninguém constitui uma empresa pensando já na dissolução dela. Tudo é muito lindo no início, né? O casamento é muito lindo, é o amor, eu vou empreender, eu vou abrir uma empresa, eu vou muitas vezes ser o famoso empreendedor no Brasil. Então, no início está tudo muito lindo, mas depois é que a gente começa, então, a separar o joio do trigo, e muitas vezes é só nesse momento que eu vou me socorrer, então, a um advogado, a um profissional do direito, né? Contratar uma consulta, de repente, um advogado para o próprio litígio. E é justamente sobre isso que o planejamento patrimonial da família ele trata. Ele trata justamente dessa prevenção, da gente, como advogado, a gente antevendo os problemas que podem vir a acontecer no dia que você não estiver mais aqui, num futuro falecimento, num óbito, porque essa é uma certeza que nós temos, infelizmente. E aí nós podemos, então, oferecer alguns instrumentos para esse nosso cliente, instrumentos que ele pode se valer ainda em vida para evitar, não só eliminar, mas diminuir esses conflitos que podem vir a surgir um dia. E o planejamento patrimonial da família, ao contrário do que muita gente pode pensar, que é só através de uma holding familiar, é só através de uma doação, é só através de um testamento, e existem diversos instrumentos que serão falados aqui hoje, mas o planejamento patrimonial da família, ele se inicia quando a família também se inicia. E essa família, ela se inicia justamente no casamento, na união estável, até mesmo num namoro, que dependendo das circunstâncias, um namoro pode se configurar numa união estável daqui para ali. E aí é nesse momento, justamente do casamento, da união estável, formalizada, qual é o regime de bens que eu vou escolher para reger esse contrato, para reger essa situação. Porque a união estável, casamento e até mesmo namoro, isso é um contrato que você faz com a outra parte. E o regime de bens, ele é tão importante para reger justamente como que esse patrimônio será gerido depois, num outro momento, ocorrendo um divórcio, ocorrendo um falecimento, e de acordo com o regime de bens, as consequências vão ser distintas, e vão ser distintas para o divórcio, e o mesmo regime de bens vão ter consequências distintas em caso de falecimento. E para a gente falar aqui, então, sobre regime de bens, ninguém melhor do que Sandro Gaspar Amaral para expor isso aqui para a gente hoje, que é justamente quando que se inicia esse planejamento patrimonial da família. Bom, antes de mais nada, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado, Ana Carolina, pelo seu convite, que eu tenho sempre a alegria e a honra de atender. E está muito bem cercado por pessoas tão brilhantes aqui ao meu redor.
e tantas outras assistindo para refletir algum momento sobre a questão patrimonial das famílias. Muito obrigado, Graça. Muito obrigado. Eu vou um pouco mais além do que a Ana está dizendo. A gente briga muito com uma cultura. É uma cultura que, num primeiro momento, ela parece nos agradar, porque ela nos antecede, porque é uma propaganda muito solidificada, porque ela parece ser correta. Tudo que é muito naturalizado, né, que nos é muito familiar, ele é acolhido. Mas nem tudo que é naturalizado consegue resistir a 5 minutos de reflexão. Então vamos pensar o quanto que o romance nos cega, o quanto que a gente tem o nosso olhar desfocado do patrimônio. Quantas vezes vocês já não escutaram dizer assim, mas já casa pensando em se separar? Mas já casa... Mas você só pensa na separação se você for casado. Pessoa solteira não pensa em separação. Pessoa viúva não pensa em separação. Pessoa já divorciada não pensa nisso. Quem tem que pensar num eventual divórcio, numa eventual dissolução de uma união estável, é quem está ingressando no vínculo matrimonial. E não é depois que se ingressa, é antes. É a mesma coisa da pessoa que primeiro se entope de Coca-Cola por 30 anos, eu nem deveria estar falando da marca, mas depois de 30 anos vai estudar sobre o impacto na sua saúde da ingestão contínua do refrigerante, ou do suco industrializado, ou do biscoito recheado, né? Ou daquela sobremesa que você dava ao seu bebê, que agora você descobriu que é cancerígeno. Mas a gente vive sem pensar, a gente fala sem pensar, a gente toma remédio sem pensar, a gente viaja sem pensar, a gente compra imóvel sem pensar, a gente pede demissão sem pensar no dia de amanhã. Então, a gente tem o hábito ruim de depreciar a reflexão. É como se a pessoa reflexiva fosse uma pessoa chata, enfadonha. O bom é a pessoa que se joga, é a pessoa que vive sem pensar no amanhã. É essa pessoa que vai me enriquecer. É essa pessoa que vai bater na minha porta e pedir, pelo amor de Deus, eu não aguento mais sofrer. Só que você está sofrendo porque você não trouxe para a sua vida o hábito da reflexão. É por isso que eu faço canal no YouTube. Eu estava falando sobre isso há pouco tempo. É porque a gente precisa da prevenção. A gente precisa da prevenção antes de casar, a gente precisa da prevenção antes de ter filho. Será que você realmente queria ter filho? Ou não convenceram você que você teria que ter filhos? Ou será que não convenceram você que formar uma família significa casar e ter filhos? Ou será que não te pressionaram? Às vezes não era o teu momento, ou não era nem tua vontade. Isso foi te gerando compromissos, isso foi impactando a sua vida patrimonialmente. Então, tendo um foco mais específico, só para a gente entender a origem. Muitas vezes, a gente cria compromissos patrimoniais sem pensar. E eu ouso dizer que, na maioria das vezes, é sem pensar. Pois bem, não existe casamento no Brasil sem regime de bens. Isso é juridicamente impossível. O casamento é um efeito patrimonial compulsório do casamento. Ah, mas eu posso escolher o regime de bens? Pode. Mas a maioria esmagadora dos brasileiros não escolhe o regime de bens. Sabe por quê, Cláudia? Porque sentar para conversar sobre regime de bens
envolve um problema cultural. Tipo, o que a Cláudia vai pensar se eu for falar de regime de bens com ela? Será que ela vai achar que eu sou interesseiro? Será que ela vai pensar que eu penso que ela é uma interesseira? Então não vou falar de dinheiro, não. E essa falta de diálogo no início do casamento, não raro, é a erosão que vai corroer esse vínculo. Um casamento que não vai se estender por mais tempo, porque as pessoas evitaram falar de patrimônio. A gente não pode ter problema de falar de patrimônio com absolutamente ninguém. E se você não consegue falar disso antes de casar, não vai ser depois que você vai conseguir falar. Então é fundamental ter essa conversa. Você só não vai ter a escolha do regime de bens se você tiver numa das hipóteses de um artigo do Código Civil, que é o 1641. São 3 hipóteses em que a lei impõe uma separação. Então, essa separação que é imposta por lei é chamada também obrigatória. Se não for nesses 3 casos, casamento sob causa suspensiva, idade a partir de 70 anos, ou necessidade de suprimento judicial, no caso de menor, 16 a 17 anos, se não for uma dessas 3 situações, você pode escolher o seu regime de bens. Normalmente, as pessoas não escolhem porque elas têm um problema cultural. No Brasil, é um imenso tabu se falar em dinheiro. Precisamos vencer isso. Pelo nosso próprio bem, pela nossa própria felicidade, precisamos vencer isso. Não tenho coragem. Se não houver coragem, não há felicidade. É necessária uma alta dose de coragem para ser feliz. Quem não tem coragem não vai ser feliz, tá? Então, tenha coragem para falar de patrimônio. E a partir do momento que você começa a falar de patrimônio, você começa a falar de regime de bens, você já está fazendo um planejamento sucessório. Ah, mas eu não parei para pensar nisso. Sim, você pode não ter parado para pensar nisso. Só que você está. Querendo você ou não, você está. Em primeiro lugar, o regime de bens que você escolher ao casar vai impactar no quanto o seu marido ou a sua mulher ou o seu companheiro ou a sua companheira vai ter na herança que você deixar na partilha com seus descendentes. Ai, que absurdo! Eu não quero isso. Então não case. Então não forme união estável. Namore. O namoro é muito subvalorizado pela nossa cultura. Eu não estou dizendo você que tenha 20 anos de idade, 25 anos de idade, que quer viver a experiência do casamento, vai, vive o que você quiser. Mas gente da minha idade, você já está com 50, você está chegando aos 50, você já passou dos 50, para pensar, você já viveu o casamento? Já. Então você já sabe que você pode passar por tudo isso sem precisar formar uma entidade familiar matrimonializada. Você pode fazer sexo, olha que bacana, com quem quiser fazer sexo com você e você também queira. Você pode ir ao cinema e ao teatro, você pode dividir seus problemas e suas alegrias, você pode viajar, você pode andar de mãos dadas. Se forem pessoas do mesmo sexo, tenha cuidado com a violência, porque o ódio existe. Tenha cuidado, se cuide, mas viva. Mas viva. Agora, se você resolver transformar esse amor num casamento ou numa união estável, isso é uma decisão sua. E, ó, é cabeça. Né? Aí eu casei pelo coração. Ninguém casa pelo coração. Coração não casa ninguém. Coração sente. Casamento é decisão. União estável é decisão. Você decidiu. Então você foi, você se jogou. Você foi porque você quis. E aí quando você entrou naquilo ali, o que você deve fazer? Saber o que você vai entrar. Eu não tomo remédio sem saber o efeito colateral que aquilo causa. Pelo amor de Deus, gente. Então, uma pessoa vai casar, o mínimo que ela deve fazer
é conversar com o advogado antes. Não tenho dinheiro para pagar o advogado. Vá à Defensoria Pública. Vá à Defensoria Pública e diga, eu quero casar, mas eu quero saber qual vai ser o impacto desse casamento, em primeiro lugar, na minha vida. Na minha vida. Será que eu vou poder renunciar a uma herança sem ouvir a outra parte? Será que eu vou poder vender algum bem que já me pertence sem ouvir a outra parte? Será que eu vou poder ser fiador ou avalista sem ouvir a outra parte? Que tipo de comprometimento patrimonial essa minha decisão vai trazer para a minha vida? Você sozinho não sabe. Você não estudou para isso. Aí eu fiz a mesma faculdade que você. Provavelmente você dá aula de processo civil. Provavelmente você advoga com contratos, com consumidor, com tributário, com crime. Um amigo meu, muito querido, super professor de direito penal, veio um dia perguntar, sabe o que é codicilo mesmo? Eu não estudo isso há 25 anos. Pois é. Porque ele não tem que estudar isso. Então, esta pessoa, por mais genial que seja, ela não sabe o impacto que isso vai trazer na vida dela. Então, procura um advogado. Procura uma advogada. Procura um defensor, procure uma defensora, mas procure um profissional, procure profissional que vai saber te orientar. Porque a partir dali você vai saber como que eu quero que essa minha decisão impacte a minha vida. E aí a gente chega na proposta de Ana Carolina Tedoldi. É o planejamento sucessório. Será que eu quero que essa pessoa participe da minha herança junto com os meus descendentes? Se eu não quiser, qual é o melhor regime? Será que eu tenho alguma saída? Será que então é casamento mesmo ou será que não é melhor um contrato de namoro? Para proteger o interesse patrimonial dos meus descendentes. Ué, mas isso existe? Você vai saber se existe ou não procurando um advogado. Uma advogada, é porque hoje, 15 de dezembro, como muito bem lembrou o presidente, hoje é o dia da advogada. Mas você tem que procurar esse profissional. E por que tem que procurar? Para saber o impacto que isso vai gerar. Olha, Sandro, é separação obrigatória. Então, meus filhos estão garantidos. Não necessariamente, porque existe uma coisa chamada direito real de habitação. Eu, durante quase 20 anos, dei aula numa mesma universidade. Alguns de vocês até me conheceram ainda lecionando nessa universidade. E uma professora de direito internacional veio me questionar uma situação que o pai dela estava vivendo. O pai dela se casou de novo, segundo casamento do pai dela. Um homem com mais de 70 se casou pela separação obrigatória. Ele e a esposa, a nova esposa, foram viver num imóvel que já era dele, que ele trouxe quando se divorciou da mãe dessa minha amiga. Ah, Sandra, separação obrigatória, né? Já estou sabendo que essa mulher não vai ter direito a nada do que era do meu pai. Quando meu pai morrer, patrimônio meu e dos meus irmãos. Em primeiro lugar, da herança legítima. O seu pai tem liberdade de dispor de 50% no patrimônio, do patrimônio dele, da herança dele, em testamento. Mas ainda que ele não faça, ela vai ter direito ao real de habitação. Por quê? Porque no inventário do teu pai, vírgula, constando apenas um único imóvel que servia de residência para a família, vírgula, o imóvel vai ser seu e de seus irmãos. Mas essa viúva só sai desse imóvel depois de morta. E vocês não vão poder cobrar 1 centavo dela de aluguel. Sabe por quê? Porque ela terá direito real, ou seja, direito sobre a coisa, para fins de habitação. Então, às vezes, mesmo não tendo direito à herança, o cônjuge sobrevivente, ele vai ter um direito sucessório. Ele terá um direito que vai cercear o patrimônio de quem vir adquirir aquele imóvel.
Então, se o pai delas tivesse decidido por um namoro e um contrato de namoro, daria tudo certo. Em que eles declarassem que uma eventual coabitação deles dois não implicaria na constituição de uma família por união estável. Até porque o STJ já tem decisão informativa, se eu não me engano, 557, segundo o qual a coabitação por si só não configura união estável. Então, se aquelas pessoas dizem que mesmo coabitando, elas não têm intenção de formar família, ele vai viver com aquela mulher e os descendentes vão ter um argumento calcado em prova de que ali não havia uma entidade familiar, ali era o namoro. Foi o que o Gugu Liberato fez em relação a aquela moça, aquela mulher que veio reclamar os direitos como companheira. O que vieram trazer aos autos, se é que vocês não ficaram sabendo? Um contrato de coparentalidade, em que ambas as partes declararam que teriam filhos juntos, mas que aquela relação deles jamais constituiria união estável. E o judiciário acolheu. Se eles não tivessem aquele contrato, muito provavelmente ela teria convencido o Judiciário de São Paulo que seria uma união estável e ela teria participação naquela herança. Ai, Sandro, coitada daquela mulher. Ela poderia ter colocado vantagens econômicas substanciais para ela naquele contrato. Até porque ele precisava daquela aparência de família para ganhar tanto dinheiro. E ela poderia ter negociado. Gente, é patrimônio. E sendo duas pessoas adultas em sã consciência, em pleno discernimento, o que há de errado nisso? Bom, eu posso já responder para vocês o que há de errado nisso. As pessoas não falam de patrimônio, as pessoas não pensam no dia de amanhã, não é? E vão vivendo. Vão vivendo a síndrome do príncipe encantado, vão vivendo a síndrome do que essa pessoa não vai ser desonesta comigo, essa pessoa vai cumprir o que ela está dizendo, e nem sempre vai. E olha, Cláudia, já vi muita gente afirmando que ama... eu amo meus filhos. Meus filhos, o mais importante, são o que eu tenho de mais importante na minha vida, mas não consegue peitar a mulher, mas não consegue peitar o marido. Se acanha, se encolhe, fica constrangido, fica constrangida. E aí não cria um planejamento sobre o regime de bens e deixa para as pessoas se resolverem. Sabe por quê? Eu já vou estar morto mesmo. Então o problema é deles. Então, eu não sei exatamente o que se passa pela cabeça de uma pessoa que ama, mas não cuida. De uma pessoa que cuida, mas não ama. O que de repente seria melhor para essa família? Alguém que tenha maior intenção e atos de cuidado, ou alguém que tenha muito amor e pouca cabeça? Aí eu não vou maldar no que a pessoa vai fazer. É claro que você vai maldar. Os americanos têm esse lema. Você vive preparado para o pior, a fim de poder gozar o melhor. Porque se você não se prepara para o pior, é provável que o melhor não aconteça. Então, quando a gente pensa em planejamento familiar, muitas coisas se passam na nossa cabeça. Patrimonialmente, inclusive. Se vai ter filho, se não vai ter filho. Se vai ter filho, quantos filhos terá. E, se formar uma família por casamento ou por união estável, muito cuidado com o regime de bens. Porque o regime de bens vai ter um impacto decisivo na partilha da herança legítima. Tá? A gente não pode se dar ao luxo de viver como se o amanhã não existisse, porque o amanhã vai chegar. Tá? Só para terminar, deixa eu responder aqui a Andréia Martins.
sobre relação do cônjuge com os sogros. Andréia, não existe herança legítima no parentesco por afinidade. Então, eu não sou um herdeiro legítimo da minha sogra, o meu sogro não é um herdeiro legítimo meu. Por testamento podem, mas por lei não. Então, digamos, você é casada comigo, que fosse pela comunhão universal de bens, sem problema. Você é casada comigo. Eu morri, com a minha morte, o nosso casamento, Andréia, acabou. Nosso casamento acabou. Lembra? Até que a morte os separe. Então, você não é mais minha esposa. Logo, no dia que a minha mãe morrer, você não vai ter direito a nada. Ah, mas eu sou a mulher do Sandro. Não, você não é a mulher do Sandro. Você foi um dia. Então, quando foi aberta a sucessão da minha mãe, você não é mais a sucessora da minha... Você não é mais minha mulher para constar em lugar algum. Você é ex. E responsabilidade de cuidado, Andréia, em vida, isso, primeiramente, não é uma questão patrimonial inicialmente, tá? Inicialmente não é. Dever de cuidado é guarda. Dever de cuidado é guarda. E a guarda é um direito existencial, ela não é um direito patrimonial, tá? Agora, se você estiver pensando na questão de alimentos, aí sim pode cair. Tá, Andréia? Porque o Estatuto do Idoso tem uma estrutura jurídica alimentar diferente das outras estruturas parentais. O idoso, lá no artigo 12 do Estatuto, ele tem o direito de reclamar alimentos de qualquer pessoa de sua família. Então, o idoso pode reclamar alimentos, sim, face de genro, de enteado, de qualquer pessoa da sua família. Porque a proteção ao idoso não é uma questão familiar, é um direito social. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelo carinho, pessoal do chat. Eu estou lendo aqui enquanto eu estou falando. Eu só peço a vocês que divulguem mais no aniversário de criança, na festa de casamento, nem qualquer na fila do banco, de que a gente não pode viver como um barco à deriva. A nossa vida amanhã depende da reflexão que a gente tiver hoje. E boas decisões precisam de boas reflexões, certo? Até no inventário. Obrigado, Ana, mais uma vez, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. E muito obrigado a todos e todas e todes que me escutaram. Ok? Boa noite. Obrigada, Sandro, mais uma vez, pelas suas belas e muito bem colocadas palavras. Agora, o doutor Jailton vai falar um pouquinho para a gente sobre a questão do Poder Judiciário e do inventário. A palavra é toda sua, doutor. Para mim é uma alegria muito grande poder participar desse evento aqui da OAB, subseção Barra da Tijuca. Doutora Ana Carolina, fiquei muito feliz com o convite e principalmente em poder falar sobre um tema tão importante no nosso dia a dia, um tema importante para toda a sociedade, que diz respeito ao planejamento sucessório e no que diz respeito especificamente aos reflexos desse não planejamento sucessório na sucessão, né? Quais são os impactos da ausência de um planejamento patrimonial e um planejamento sucessório no inventário judicial? Então, o tema me parece realmente muito relevante. Muitos advogados hoje aqui e que trabalham certamente com esse tema devem ficar atentos aí a algumas questões. A primeira questão, claro, né? Falar sobre morte é muito difícil porque nós só falamos sobre ela como espectadores, nunca vivenciamos. A morte, claro, é um evento futuro e certo, todos nós passaremos por ela, mas hoje só podemos trabalhar com esse evento morte, graças a Deus, por enquanto, né? Como meros espectadores. E
como já foi dito hoje aqui, realmente, por uma questão talvez até cultural, o brasileiro, de uma forma geral, não gosta muito de falar sobre morte e não gosta muito de se preparar para esse evento que certamente chegará em algum momento da sua vida. E o planejamento sucessório é algo muito importante, justamente, primeiro, para evitar certos conflitos, principalmente em relação, claro, aos próprios familiares, mas também para que a pessoa possa organizar melhor a sua vida, não é mesmo? Quando nós falamos sobre o direito sucessório, e aqui eu preciso traçar algumas premissas que me parecem importantes, quando nós falamos sobre o direito sucessório, nós vamos falar, então, em um conjunto de normas que visam, de certa forma, regular a forma como as relações jurídicas, patrimoniais, ativas e passivas de alguém serão transmitidas para os seus herdeiros, claro, por ocasião da sua morte. Essa transmissão das relações patrimoniais ativas e passivas. E quando falamos sobre o direito sucessório, e pensando também nessa ideia de planejamento sucessório, é interessante notar que o nosso ordenamento jurídico, ele estabelece diversas restrições à autonomia da vontade. O direito sucessório, sim, ele restringe a autonomia da vontade. De que modo o direito sucessório restringe a autonomia da vontade? Basta imaginarmos aqui o Instituto da Legítima. A legítima é uma clara restrição à autonomia da vontade. Se eu sou casado, se eu tenho filhos, ou seja, se eu tenho descendentes, se eu tenho ascendentes e se eu tenho cônjuge, qualquer um deles pelo menos, necessariamente 50% do meu patrimônio, regra geral, esse percentual ficará para um desses sujeitos. Porque a lei elegeu essas pessoas para suceder o autor da herança. Por isso nós chamamos então de herdeiros legítimos necessários. O nosso ordenamento faz essa divisão, né? De herdeiros legítimos e herdeiros testamentários. Os legítimos, a lei elegeu, independentemente da vontade do autor da herança. Eu não consigo não deixar pelo menos 50% do meu patrimônio para os meus descendentes, para os meus ascendentes e ou para o meu cônjuge ou companheiro. Porque a lei determina. Veja, eu tenho então um direito sofrendo uma restrição. Minha autonomia da vontade sofre uma restrição. 50% que nós vamos chamar de parte disponível, aí sim, eu posso testar para um amigo, posso testar para um único filho. Agora, 50% necessariamente para os herdeiros legítimos necessários. Então, isso já, por si só, já é uma restrição à autonomia da vontade. Aliás, Platão, né, no célebre Tratado das Leis, já demonstrava e demonstra, né, porque Platão é atemporal, o seu inconformismo com essa restrição à liberdade de testar. Veja, então, que essa crítica não é uma crítica atual, é uma crítica muito antiga. E nessa perspectiva é que nós vamos conhecer, e nós já conhecemos, a necessidade de se buscar um planejamento patrimonial. E aqui também fazendo mais uma distinção entre planejamento patrimonial e planejamento sucessório. O planejamento patrimonial tem uma ideia de permanência. Todos nós temos que ter um planejamento patrimonial. Nós temos que saber onde nós vamos colocar o nosso dinheiro, se nós vamos comprar um imóvel ou alugar um imóvel, se nós vamos comprar um veículo e que tipo de contrato vai ser feito, será contrato de arrendamento mercantil ou um contrato de alienação fiduciária em garantia, ou se eu vou me valer de planos de assinatura de veículos, tudo isso é planejamento patrimonial. Se eu vou pegar os meus bens imóveis e vou vender e vou colocar o meu dinheiro todo em criptoativos, então tudo isso é um planejamento patrimonial. Agora, quando eu penso em um planejamento patrimonial, pensando na sucessão causa-mortes dos meus bens, em relação a essas minhas relações patrimoniais, aí eu ingresso no campo do planejamento sucessório, como uma forma de melhor organizar a transmissão dessas relações por ocasião da morte. A finalidade, então, do planejamento sucessório é mesmo de preparar a forma de transmissão desses bens por ocasião da morte. Lembrando aqui do professor Rolf Madaleno, que vai dizer que o planejamento
que todos nós, na verdade, né, temos o direito de planificar o destino dos nossos bens. Essa é a ideia do planejamento sucessório. Agora, por que fazer um planejamento sucessório, então? E o planejamento sucessório, nós vamos perceber, então, que ele tem são diversos os benefícios. Planejamento sucessório evita conflitos familiares. Eu não quero que os meus filhos briguem por causa do meu patrimônio. Então, eu evito conflitos familiares. Eu não quero que os meus filhos briguem com a minha atual companheira ou com o meu cônjuge, ou os filhos do meu relacionamento anterior briguem com os meus filhos do atual relacionamento. Eficiência da partilha, uma transmissão mais veloz desse patrimônio, pelo menos em termos formais, porque a transmissão já ocorre com o evento morte, né? Princípio da Sesini, e a diminuição dos custos, evidentemente. E interessante que quando nós falamos no planejamento sucessório, já vamos falar sobre esses reflexos no inventário judicial. Primeira ideia que vem à cabeça é daqueles que não têm tanto contato com a matéria, com o direito sucessório de uma forma geral. De uma forma geral, as pessoas pensam regime de bens do casamento, aí as pessoas pensam testamento, e agora o tema da moda, holding familiar, né? Mas eu listei aqui, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês, principalmente, claro, e aqui pedindo venha aos ilustres colegas aqui que estão dividindo hoje comigo os debates aqui, as reflexões, mas para os amigos que não têm tanta familiaridade com o direito sucessório e não conseguem muitas vezes enxergar de que forma esse planejamento pode ocorrer, o planejamento ele é tão dinâmico quanto a vida. Porque ao passo em que a nossa vida vai mudando diariamente, necessária a utilização de algum instrumento específico de planejamento sucessório. Então, não há uma forma única aqui de se fazer um planejamento sucessório. Não há fórmula mágica também. Então, eu listei, por exemplo, começando lá no casamento, o regime de bens do casamento, o pacto antenupcial, que pode ser um pacto antenupcial aqui, entre aspas, atípico, ou seja, eu fujo de todos os regimes estabelecidos pela lei e crio, dentro de um pacto antenupcial, diversas situações patrimoniais. Alteração do próprio regime de bens, é possível que no curso do meu casamento seja necessária essa alteração. Contratos de união estável, doação entre cônjuges, doação com cláusula de reversão, a instituição de bem de família, a previdência privada, o seguro de vida, o testamento, partilha em vida, adiantamento da legítima, criação de holding familiar. Veja, quantos instrumentos que podem ser necessários em determinados momentos da vida para fins de planejamento sucessório. Basta imaginar, então, aqui um exemplo muito claro. Imagine que eu já tenha destinado toda a minha parte disponível. Não tenho mais parte disponível, basicamente. Só que eu preciso proteger, por alguma razão, um filho ou a minha companheira ou meu cônjuge. Por alguma razão, preciso proteger um dos meus herdeiros legítimos necessários. Eu quero dar algo a mais para ele. Eu não poderia, então, já que eu tenho saúde, tenho condições, fazer um contrato ali de seguro de vida, celebrar um contrato de seguro de vida e instituí-lo como meu beneficiário, prevendo, por exemplo, uma indenização securitária de 300, 500 mil reais, R$1 milhão. Isso não é doação. Eu fiz um planejamento aqui para deixar uma reserva maior para ele, por meio de um seguro de vida, por exemplo. Veja, estou mostrando e estou querendo dizer com isso que a dinamicidade da vida muitas vezes impõe também certos arranjos jurídicos para proteger determinadas pessoas, ainda que seja para privilegiar a autonomia da vontade, para que esse autor da herança possa, de certa forma, organizar essa partilha, essa sucessão patrimonial. Agora, a ausência desse planejamento patrimonial e sucessório, a ausência dele vai ter reflexos aqui gigantescos no inventário judicial. E o primeiro desafio e o primeiro impacto aqui, posso chamar de primeiro problema, é o tempo. É o tempo. Eu desconheço o inventário judicial, não estou falando do inventário ali pelo rito do arrolamento sumário, estou falando de um inventário tradicional, procedimento ali, o rito do inventário tradicional, mais burocrático, há eventualmente conflitos entre os sucessores. Eu não desconheço o inventário judicial que tenha se encerrado em 6 meses.
Certamente vocês aí, os doutores que advogam com direito sucessório, conhecem aí inventários com 10 anos, 12 anos, 15 anos. Por que isso aconteceu? Porque não houve um planejamento sucessório e como já foi dito aqui, as pessoas vão comprando bens, vão vendendo bens, vão constituindo dívidas, vão adquirindo créditos e elas não se preocupam com muitas questões, como uma documentação, por exemplo, dessas transações, dessas relações jurídicas. Uma simples documentação pode já prejudicar o inventário. Então, nós temos a questão do tempo, a própria ausência, muitas vezes, de documentação no tocante a esses tráfegos jurídicos, a esses negócios jurídicos que são celebrados. Um outro ponto importante também, um outro exemplo aqui de falta de planejamento sucessório que vai gerar um impacto muito forte no inventário judicial, diz respeito aos bens indivisíveis. Veja, o que é um inventário judicial? O inventário judicial é o procedimento judicial que visa desconstituir um condomínio. Porque com a morte abre-se a sucessão. Logo, são transmitidas automaticamente a posse e a propriedade das relações patrimoniais ativas e passivas deixadas pelo autor da herança. Automaticamente. Então, todos os herdeiros já passam a ser proprietários e possuidores. E o regime adotado aqui é o regime de condomínio. Aliás, o direito sucessório é um dos grandes exemplos de institutos jurídicos, ou para quem entende como um microsistema jurídico, que tem total conexão com praticamente todos os demais ramos do direito. Veja, teoria da capacidade ou das incapacidades, negócios jurídicos, contratos em espécie, posse, propriedade, condomínio, direito das famílias, não precisa nem falar, direito tributário, direito administrativo, direito constitucional, direito penal. Então, como há essas diversas conexões, o planejamento sucessório evita essa grande quantidade de troca de informações e também de conexões entre institutos jurídicos e ramos do direito. Em relação aos bens indivisíveis, se o inventário é o instrumento processual, é o procedimento que visa desconstituir esse condomínio criado pela lei em razão do evento morte, porque o que busca o inventário? A partilha dos bens. No momento em que há a partilha, cada herdeiro recebe o seu bem ou os seus bens, se desfaz esse condomínio instituído por lei. Só que quando há bens indivisíveis, vamos imaginar um bem imóvel, não posso fracionar esse imóvel. Haverá a desconstituição do condomínio legal, mas haverá uma transmudação para um condomínio judicial, porque o juiz vai partilhar e cada herdeiro terá uma cota ideal desse bem indivisível. Todos serão coproprietários, cada um com a sua cota. Veja que há um condomínio ainda aqui. E qual é o grande problema disso? O grande problema é que se esses herdeiros não chegarem a um acordo, a um consenso em relação a esse bem, qualquer um deles poderá ajuizar uma ação de dissolução do condomínio e requerer a alienação judicial do bem. Então, um bem que vale R$1 milhão, em uma ação de alienação judicial, provavelmente será vendido por R$600 mil. Veja o prejuízo para esses herdeiros, que já pagaram o ITCMD. Então, é preciso pensar e compreender de forma muito, digamos assim, séria e com responsabilidade esse necessário planejamento sucessório. Isso é o futuro. O futuro não é o presente já, meus amigos. É o presente. Temos que pensar nesse evento morte, temos que pensar como nós vamos deixar e de que forma esse nosso patrimônio vai ser transmitido. E no momento em que, por exemplo, o advogado é contratado por alguém para realizar um planejamento sucessório, ele precisa primeiro conhecer o contexto familiar daquela pessoa, precisa conhecer profundamente a família, os negócios, a profissão daquela pessoa, para a partir daí começar a desenhar e
analisar os melhores instrumentos para um planejamento sucessório. Um outro problema, as dívidas deixadas pelo autor da herança. Como quitar essas dívidas? No inventário judicial, é possível que o inventariante requeira ao juiz uma autorização para vender um bem. Então, aqui é uma saída jurídica. O inventariante requer essa autorização, o juiz deve ouvir os demais herdeiros, não depende de consentimento desses demais herdeiros, mas de prévia oitiva desses herdeiros, e o juiz pode autorizar e expedir um alvará para alienação, e com o valor obtido dessa alienação desse bem, então, pagar dívidas deixadas pelo autor da herança. Mas dentro de um planejamento patrimonial sucessório, até mesmo essa questão das dívidas essa questão consegue ser gerida melhor. Destinação de um bem apenas para pagar dívidas, por exemplo. Uma outra questão também que tem a ver com o planejamento sucessório e que repercute muitas vezes de forma grave no inventário judicial é a existência de contas conjuntas. Muitas vezes, contas conjuntas que não espelham a realidade. Eu tenho 3 filhos e em relação a um dos filhos eu tenho uma conta conjunta com ele, apenas com um dos filhos. Só que, na verdade, eu tenho bens. Esse meu filho que tem uma conta conjunta comigo, que me convenceu a constituir essa conta conjunta, ele não trabalha, não faz nada, e eu recebo, então, rendas de aluguéis, por exemplo, e esses valores, eles são depositados nessa minha conta conjunta. Qual é o problema da conta conjunta? Na conta conjunta, há uma presunção de cotitularidade. Veja, eu fiz aqui tenho uma conta conjunta, quando, na verdade, esse coproprietário aqui, cotitular, ele não é titular de nada. Claro, é uma presunção relativa. Presunção relativa. Qual é o problema? É que há uma presunção. Logo, de quem é o ônus probatório aqui? Dos demais herdeiros, que vão ter que provar que aqueles valores existentes naquela conta conjunta são valores pertencentes única e exclusivamente ao autor da herança, e não ao suposto cotitular. Porque, de fato, ele não é cotitular. Mas aqui gera um problema para o inventário. Isso é planejamento. Isso é ausência de planejamento sucessório. Um outro exemplo também muito importante, e esse talvez seja um dos mais comuns, aquele herdeiro que, com a morte do seu ascendente, por exemplo, ele fica na posse de um bem, utilizando com exclusividade esse bem em prejuízo aos demais herdeiros. Nós temos um problema seríssimo aqui, porque envolve posse. E aí, cada herdeiro ou o próprio espólio poderá ajuizar, nesse caso, uma ação de arbitramento de aluguéis. Uma ação de arbitramento de aluguéis como uma forma até de forçar a desocupação daquele imóvel, porque se ele não desocupar, ele vai ter que pagar aluguéis aos demais herdeiros. Mas nós já temos um problema relacionado à ausência de planejamento sucessório. Porque se houvesse um planejamento sucessório, até mesmo a ocupação desses bens já poderia ser administrada. Como, por exemplo, uma partilha em vida, que é plenamente possível, o Código Civil autoriza, ou mesmo uma doação, dispensando da colação. Então, são diversos instrumentos jurídicos que vão permitir e que vão evitar esse tipo de situação. Quando o herdeiro ocupa com exclusividade um imóvel, muitas vezes o inventário segue por anos e nenhum herdeiro ajuiza a ação. E qual é o problema? O problema é que, enquanto o herdeiro não reivindica o seu direito sobre a posse também desse bem, não gera ainda, não dispara aqui essa obrigação de pagar a indenização ali, uma indenização que nós vamos chamar de aluguéis mensais, né? Pelo uso exclusivo. E o que o herdeiro deve fazer? Ou ele vai notificar extrajudicialmente a precedência do STJ, no sentido de que essa notificação extrajudicial já faz iniciar, então, a obrigação. Ou então, se ninguém notificar extrajudicialmente, o herdeiro interessado vai ter que ajuizar uma ação de arbitramento de aluguéis, e aí a obrigação, a fluência dessa obrigação só vai iniciar com a citação. Porque, artigo 240 do CPC, a citação constitui o devedor em mora, não é isso? Um outro ponto importante também, e esse talvez um dos problemas mais sérios que a gente tem em relação à ausência de planejamento sucessório, que é
durante a vida, as pessoas se relacionam. Não raras vezes, uma pessoa se casa, se divorcia, depois passa a conviver em união estável, depois se separa, depois passa a viver em união estável com outra pessoa, se casa com essa pessoa. Veja, durante a vida dessa pessoa, ela pode ter tido aqui 3 ou 4 relacionamentos entre casamento e união estável. E em cada período da sua vida, houve constituição de patrimônio. E quando das dissoluções, não houve partilha. Todas essas pessoas, esses companheiros, esses cônjuges ou essas companheiras, deverão ir ao inventário também, reivindicar a sua ameação, a depender do regime de bens. Então vejam a importância desse planejamento sucessório e como isso repercute no inventário. Porque eu posso ter um inventário, por exemplo, com o cônjuge supérstite, o ex-cônjuge e o ex-companheiro. Todos buscando meação. Não meação sobre todo o patrimônio, mas meação relativa ao período em que houve a convivência ou casamento, em relação ao qual não houve a partilha quando da dissolução. Então, são reflexos muito sérios para o inventário judicial. Reflexos importantes e que cabe aqui ao profissional do direito, cabe aqui ao advogado, à advogada e a todos os atores processuais no inventário resolver essas questões. E isso faz o inventário atrasar muito. Isso trava o inventário. Direito de posse. O sujeito celebra um contrato, famoso, que no Distrito Federal tem muito, famoso contrato de cessão de posse, que não confere propriedade a ninguém. É importante a posse? A posse pode ser partilhada no inventário? Pode. Só que a ausência de regularização desse imóvel, por exemplo, vai gerar algum prejuízo no inventário. Porque é possível, por exemplo, após a partir os herdeiros venderem esses direitos possessórios, mas o preço vai cair, porque quem for adquirir o cessionário não vai pagar o mesmo preço que ele pagaria se fosse a compra de um bem imóvel para tornar-se proprietário. A ausência de planejamento patrimonial sucessório vai impedir, por exemplo, a transmissão da propriedade, porque em vida a pessoa não buscou, por exemplo, regularizar um bem. E desde um pacto antenupcial, a escolha de um regime de bens do casamento, até mesmo regularização imobiliária, tudo isso compõe essa ideia de planejamento patrimonial e planejamento sucessório. Então, eu quis trazer hoje aqui, agradecendo novamente ao convite, na subseção da Barra da Tijuca aqui, na pessoa da querida professora Ana Carolina, que é justamente esse impacto gerado pela ausência de um planejamento sucessório no inventário judicial, gerando maior conflito entre os herdeiros, gerando uma maior dificuldade no tocante à tramitação do processo, e se há conflito, todos os herdeiros, então, vão querer discutir, e alguém vai suscitar alguma coisa, ou um bem que foi omitido, ou uma situação jurídica, muitas vezes aquele bem precisa sair do inventário para haver uma discussão nas vias ordinárias, por meio de ação própria, que não cabe no juízo sucessório. Então, tudo isso prejudica, e ao passo em que o tempo corre e o inventário e a partilha atrasa, os bens desvalorizam, o conflito aumenta, e com isso todos saem perdendo. Aliás, já dizia Cazuza, o tempo não para, o tempo não espera por ninguém. Portanto, se nós não buscarmos melhores instrumentos, melhores formas de prever realmente como o nosso patrimônio vai ser transmitido, certamente nós passaremos para um outro plano, para o plano espiritual, mas na vida terrena aqui, os nossos entes queridos ficarão brigando pelo patrimônio. Tá? Então, é importante pensar sempre com seriedade no planejamento sucessório e como operadores do direito, principalmente aqui eu me dirijo aos advogados, às advogadas,
pensar sempre na melhor forma de proteger o patrimônio do cliente, tá bom? Mais uma vez, eu agradeço e mais uma vez externo aqui a minha felicidade, a minha alegria em participar de um evento tão bonito, parabenizando as advogadas pelo dia de hoje, de importante, e que certamente vocês são, eu sempre costumo dizer, e aqui me permitam fugir um pouco, talvez, aqui de uma formalidade, eu não sou muito formal, então eu sempre digo o seguinte, lá nos meus cursos, de uma forma geral, os cursos que eu ministro, eles sempre têm, o público feminino corresponde de 80% a 90% dos alunos. E eu sempre costumo dizer o seguinte, as mulheres cada vez mais se empoderando, cada vez mais ocupando um espaço importante e necessário na sociedade e buscando sempre conhecimento. Então, eu sempre digo, as mulheres estão há anos-luz de nós homens, no sentido de busca pelo conhecimento, no sentido de especialização, não à toa que, ou coincidência ou não, na minha prática como magistrado, na minha atuação como magistrado, os processos mais fáceis de serem resolvidos são os processos em que há, em um dos polos do processo, a atuação de uma advogada, porque tem um olhar muito mais sensível, muitas vezes, consegue perceber que, além, claro, de todo o conhecimento técnico que buscam a cada dia, mas sempre um olhar cada vez mais humano, e então eu deixo aqui registrado aqui os meus parabéns, e que vocês, a cada dia, realmente ocupem mais espaços, porque nós precisamos. Estamos ainda, infelizmente, muito atrasados, né, na nossa sociedade em relação a isso, mas eu não tenho dúvidas de que o mundo realmente é das mulheres. Tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Obrigada, doutor Jailton, mais uma vez. Obrigada por ter aceito o convite, compartilhado aqui conosco essa excelente exposição. E agora a doutora Alessandra Freitas, depois de todas essas homenagens que ele fez, está com toda a palavra. Obrigada, boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao OAB Barra da Tijuca, na pessoa do presidente, Marcos Soares, pelo evento, e parabenizar a todas as mulheres advogadas, em especial a doutora Ana Carolina Tedoldi, presidente da Comissão de Planejamento Patrimonial da Família, e agradecer também por trazer esse tema tão importante para a sociedade brasileira, né? Gostaria de cumprimentar aos colegas que aqui estão presentes, professor Sandro Gaspar, doutor Jailton e doutor Maurício Bunazar, e os demais colegas que estão nos prestigiando, assistindo pelo YouTube. Bom, como já foi falado pelos colegas, né, o tema é interessantíssimo e necessário para todas as famílias quando a gente fala do tema morte, né, com os nossos clientes, nossos familiares, as objeções, elas sempre vêm à tona, e devido aos diversos problemas de ordem emocional, né, financeira e jurídico, né, que trata sobre esse tema. A necessidade da implementação do planejamento patrimonial evidente, né, principalmente depois de toda a explanação do Dr. Jailton, fica até mais fácil de falar, né, que como nós, advogados, podemos, né, o campo tão vasto que nós temos para atuar com os nossos clientes, né, que na grande maioria das vezes não tem noção do custo que é o inventário, né, do quanto que vai se gastar. Recentemente, nós fizemos uma pesquisa em que 95% das pessoas desconhecem qual o valor, né, quanto que vai importar o inventário, e não só o preço, também o tempo que isso vai levar, né? A morosidade no processo de inventário, o desgaste que isso vem. A gente observa sempre que as pessoas, elas, de uma forma geral, elas costumam planejar suas férias, suas viagens, com muito mais cuidado com que elas planejam suas próprias vidas, né? E o planejamento patrimonial é essencial, né? Fundamental, e para que importante para que os advogados eles comuniquem isso, né? Então, é uma excelente oportunidade de trabalho
para que os colegas possam orientar os seus clientes, né? Começando diretamente pelos seus próprios familiares, né? Aqueles mais próximos. Como o professor Sandro também falou, não deixe de chegar e já comunicar às pessoas, aquele que está na festa de aniversário, olha, você tem a real noção da necessidade, da importância do planejamento, e isso muitas vezes assim, o cliente ele nos procura só para resolver o problema, mas ele desconhece muitas vezes que nós podemos evitar que o problema aconteça, né? Quantos compram apartamentos, né? Às vezes a pessoa investe milhões, 2 milhões, 1 milhão, 500 mil na compra de um imóvel, mas não se preocupa em ter uma consultoria, uma assessoria para a compra do imóvel, né? Para fazer esse planejamento. Então, é essa a dinâmica que precisa ter o planejamento patrimonial, desde a constituição do patrimônio, até mesmo quando você vai constituir a família, vou casar, vou ter a união, qual tipo que vai ser essa união, qual o regime de casamento. Então, é necessário que a gente tenha essa advocacia preventiva, né, da orientação às famílias, como que isso vai acontecer, como isso vai se desenrolar, evitando a perda patrimonial. Então, esse contexto todo, é preciso a gente comunicar que só tem a trazer mais valor ao advogado, né, a priorizar o trabalho do advogado, né? Antigamente, o advogado ele era chamado somente para as questões judiciais, né? Só quando tinha o processo em si, somente o contencioso, né? É claro que isso já vem mudando com o tempo e cada vez mais a gente observa a advocacia preventiva, não só no ramo empresarial, né? Não só para as empresas, mas para as pessoas físicas, para as pessoas comuns, para as famílias, para que possam se organizar, né? Quantas empresas têm lá o seu corpo jurídico para tratar do contencioso, mas o sócio em si, ele deixa a desejar de como que ele vai organizar o patrimônio da sua família, a sua sucessão, né? Como é que está aquela relação. É importante que o advogado ele seja visto como alguém imparcial que ele vai atuar prevendo o conflito e preservando aquela pessoa, né? Então, veja só, o que a gente pode fazer, né, com o planejamento patrimonial? O planejamento patrimonial não é somente o planejamento sucessório, né? Ele vai desde do início, como eu já falei. Quando chega no inventário, é comum que o cliente vá nos procurar aquele que a gente já sabe que você já atua com aquela família, já sabe qual é o bem, qual é a destinação. Então, já é uma pessoa de confiança. Então, se você já vai atuar após o falecimento daquela pessoa, por que não você já não, o advogado, né, já tratar do tema com a família em vida, sentar e resolver, né, evitando o litígio futuro para o cliente. Não vamos deixar que isso aconteça só no processo de inventário, mas a gente já organizando isso com as famílias e trazendo essa assessoria jurídica para as pessoas de uma forma em geral, né? Nós podemos trabalhar com os nossos clientes, avaliando suas necessidades e orientando, né, exemplo do planejamento sucessório, para que não dependa somente do Poder Judiciário para depois ter a destinação do patrimônio. Né? Então, já realizar que seja a partilha em vida, conforme o interesse de cada família, a necessidade, né, de cada um. Ao contrário do que apresenta aos clientes, nós podemos apresentar os benefícios, né? Evitando a dilapidação dos bens, com o deságio, a manutenção, muitas vezes, dos bens que as famílias não conseguem manter, não têm a disponibilidade financeira para dar continuidade ao bem, né? Tratando um caso simples, como o pagamento de cotas de condomínio. Quantas famílias deixam de pagar o condomínio porque não tem condição de manter uma manutenção periódica que seja no imóvel? A família não tem a condição de continuar. E o imóvel fica preso no inventário porque deixou de ser feito um planejamento sucessório, né? Então, veja só, o planejamento patrimonial ele vai vai preservar o patrimônio e agregar valor àquela família.
né? Não só lá no fim da sucessão, mas já de imediato, já trazendo esse benefício imediato, evitando aí os gastos, né, com o processo de inventário. O que eu queria deixar aqui para os colegas, né, para os advogados, é o melhor para a advocacia, que é a rentabilidade também do planejamento patrimonial. Ele vai agregar valor ao serviço do escritório de advocacia de forma imediata, né, sem depender da solução dos conflitos através do judiciário. A gente já consegue resolver isso e servir ao cliente, né? Como é que a gente pode abordar com os clientes o planejamento patrimonial? Qual é o momento? Deve ser feito, eu digo sempre que o planejamento patrimonial deve ser feito o quanto antes, né? Desde o início, quando você está construindo ainda as suas relações pessoais, construindo o relacionamento, comprando, adquirindo imóvel. Então, como falou o professor Sandro, né, na construção da família, na escolha do regime de bens, da união, como é que eu vou fazer isso? Então, é importante que as pessoas tenham a consciência que eu vou casar, eu preciso consultar um advogado. Não é só quando eu vou divorciar, ou não é no futuro, é uma situação imediata, né? E vai caber ao advogado fazer o esclarecimento dentro daquilo que o cliente quer sobre os regimes de casamento, suas consequências, o que isso vai importar no caso de uma dissolução da união, que seja pelo divórcio ou pela morte, o que isso vai acarretar no futuro, né? Claro que acabou a era dos contos de fadas, né? De que pensava-se que casava-se para sempre, né? Claro que ninguém casa querendo separar, óbvio que não, mas é preciso também a gente ter as cautelas, né, necessárias e saber exatamente o que acontece. O que eu observo muito é a falta de conhecimento das pessoas, né? De uma forma geral, quando chega ao escritório, para saber como que eu vou conduzir a partir de agora, né? E as relações se modificam, né? O professor Jailton falou que hoje um é casado, amanhã separa, constrói uma outra união e depois adquire um imóvel, depois adquire outro, e é um filho daqui, um filho dali. E, no final das contas, como é que isso vai... Aonde que isso vai desencadear? No inventário, se não for feito um planejamento, né? A contento. Recente pesquisa também, pelo site do IBGE, cerca dos 100 casamentos, 67 viram divórcios. E 2/3 viram novos casamentos. Então, as pessoas, elas continuam se casando, elas continuam se reorganizando, se realinhando, né? E é importante que fique claro como é que é? O meu bem, seu bem, da hora da tudo bem, é meu bem, depois são os nossos bens, os seus bens, mais ou menos por aí. Mas, enfim, o que a gente precisa ter é essa construção da família, né? Da relação familiar. Até a morte, o cidadão deve se planejar. Então, ter essa constância de planejamento do seu patrimônio, né? Não é só como que eu vou adquirir, mas como é que eu vou relacionar a partir daí. Então, como eu falei anteriormente, né? As pessoas sentam e conversam sobre suas férias, mas não sentam e conversam como será a sua sucessão. Sentam e conversam de quem que vai levar o quê na ceia do Natal. Sentam para, agora não mais, né? Mas para tirar o amigo oculto. Mas não sentam para poder arrumar a sua sucessão, para se organizar, né? Patrimonialmente. Então, isso é importante que nós tenhamos essa consciência, né? E comunicar isso às pessoas é fundamental, para que cada um tenha lançar a sementinha da necessidade disso. Isso só tem a agregar ao serviço da advocacia, né? A Comissão de Direito Planejamento Patrimonial vem trazendo esse enfoque para os advogados para trabalhar em cima do planejamento, com a estruturação até mesmo de empresas, sociedades empresariais, familiares, né? A organização também do patrimônio da família, quantas famílias têm empresas familiares com atividades econômicas,
em que há uma verdadeira confusão do patrimônio, muitas vezes, né? Então, é importante que isso seja organizado para não misturar as coisas, né? O que é da família e o que é do patrimônio, né? E aí também, como o professor Jailton já falou, o professor Bunazar vai falar em seguida, a estruturação das sociedades empresariais para agregar os bens da família, né? Como as holdings familiares, que também vai trazer uma economia tributária relevante no planejamento sucessório, não só na sucessão, mas imediata, dependendo da necessidade de cada família, né? Isso pode trazer também benefícios para a família. E o planejamento patrimonial, nós temos a oportunidade, quanto advogados, de organizar toda a estrutura jurídica da família. Então, os imóveis que não estão registrados, aquele que está na posse, a cessão da cessão, e quando chega lá no inventário, você demora um caminhão de tempo, gasta-se um dinheirão para poder organizar. Situações, uniões estáveis que não estão formalizadas. Então, isso vai importar também tempo e gasto para a família. É importante que se tenha isso organizado. E o advogado é o papel fundamental de dar essa orientação de imediata e já realizar o serviço com seu cliente, já prestar assessoria jurídica, né? Então, esse é o papel do planejamento patrimonial. Ele vai aí ter uma convergência, muitas vezes, com o direito imobiliário, para que também possam ser feitas parcerias entre os advogados, atuando no direito imobiliário para regularização de imóveis, regularização de situações de direito societário, né? Empresas quantas empresas deixam de ter atividades, não são fechadas, e depois você vê que tem lá ainda consta como sócio ou alguma outra situação particular que não foi formalizada e que também vai atrasar, na verdade, né, o processo de inventário, trazendo mais prejuízo para a família, de uma forma geral, né? Então, nós temos aí uma excelente oportunidade de trabalho, de agregar valor, serviço ao nosso escritório, valores ao papel do advogado realmente atuante, para que possa levar isso ao cliente, né? Trabalhar também o planejamento sucessório, que é fundamental, o grande tema agora da nossa reunião, né? Que o planejamento sucessório ele consiste na adoção das medidas preventivas para o titular do patrimônio com relação ao destino após a morte, já fazendo essa organização e a preservação, né? Gerando já imediatamente também uma economia tributária para que possa trazer benefício ao cliente, né? E, enfim, finalizando aqui, queria mais uma vez agradecer a oportunidade, a doutora Ana Carolina, e deixar aqui a reflexão para os colegas. Nós podemos atuar muito mais no direito com advocacia preventiva, né, de qualidade, trabalhar com orientação aos clientes, evitando a judicialização de muitos casos que são desnecessários se a família tiver uma organização. Então, nós temos aí um trabalho contínuo, né, que vai dar perenidade ao serviço da advocacia, de forma a ter bons resultados financeiros, né? Trabalhando também, outro ponto, acho que é interessante a gente ressaltar, que é a mediação também dentro dos conflitos familiares, empresariais, que possam ser resolvidos. É isso. Doutora Carolina, muito obrigada. Obrigada a você, Alessandra, mais uma vez, pela parceria, por estar aqui. E realmente é isso, a gente trazer a ideia para os colegas advogados, através aqui dessa comissão, que justamente a advocacia ela pode ser menos litigiosa e mais consultiva, mais preventiva. Afinal de contas, o advogado do futuro é aquele advogado que não vai ao Poder Judiciário, né? Como disse, inclusive, o nosso ministro Barroso, muito bem expôs recentemente isso. E agora, nosso último expositor,
justamente para falar, então, quais são esses instrumentos, né, que podem ser utilizados e que você pode ter aí uma carta na manga, vamos dizer assim, como advogado atuante, e você pode se utilizar de determinados instrumentos de acordo, obviamente, com o arranjo familiar, o arranjo patrimonial de cada uma das famílias ou dos seus clientes que você venha a atender. Agora é com o doutor Maurício Bonazar. A palavra é toda sua. Muito obrigado, doutora Ana Carolina. Eu começo por agradecer o gentilíssimo convite da OAB Barra da Tijuca, em especial da Comissão de Planejamento Patrimonial, na pessoa de sua presidente, a senhora, a professora Ana Carolina. Cumprimento também a doutora Alessandra, cumprimento não só pela palestra, como também pelo Dia da Mulher Advogada. Na pessoa de vocês duas, cumprimento todas as nossas colegas advogadas e todas as nossas futuras advogadas que eventualmente estejam aqui nos assistindo. Quero dizer que é para mim uma honra dividir esse espaço com juristas como a doutora Alessandra, o doutor Jailton, o doutor Sandro. As palestras deles me colocam numa situação difícil, não é? O ouvinte sábio, a essa altura, já foi embora, já ouviu o melhor e vai descansar mais cedo. De todo modo, para cumprir o desafio que me foi gentilmente lançado, eu quero falar um pouquinho com vocês, claro, o tempo é curto, mas um pouquinho sobre esses chamados instrumentos de planejamento sucessório, né? Então, eu vou pedir a licença de vocês para compartilhar um pouquinho a tela com vocês. Não é para ficar lendo slide, prometo, não se desesperem, é só para trazer aqui uns pontos básicos para que nós sigamos, tá bem? Então, começo aqui com vocês. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui na frente. Tudo bem, não há problema, porque eu não tinha separado aqui, então eu vou seguindo eu aqui, vocês não perdem nada não vendo. Depois eu mando para a doutora Ana Carolina isso aqui, e se vocês tiverem interesse, claro. Primeiro ponto, eu gosto muito de lembrar uma expressão latina que diz memento mori. O que significa essa expressão memento mori? Lembre-se de que você vai morrer, não é? Lembre-se de que você vai morrer. Então, nós que atuamos, advogadas e advogados, que atuamos com direito das sucessões, temos de ter plena consciência, não é, de que os nossos clientes precisam ser informados do fato óbvio de que eles vão morrer. Como assim, Bonazar? Eu explico. Há uma professora queridíssima, minha amiga, eu brinco, minha chefa, na Faculdade de Direito de São Francisco, a professora Gisele Dironaca, e ela diz assim, o brasileiro não faz testamento, o brasileiro não faz planejamento sucessório, porque o brasileiro tem medo do assunto morte. É um tabu o assunto morte. Quando isso, na verdade, não me parece correto, não é? O que o brasileiro é, na verdade, e evidentemente levem isso na brincadeira, eu sou brasileiro, tanto quanto vocês, tudo bem? É um pouquinho negligente, um pouquinho preguiçoso. Ele acha assim, eu vou morrer, claro, mas vai demorar muito, e até lá eu vou me planejar, vou ter tempo para fazer aquilo que eu penso em fazer com o meu patrimônio. E a gente sabe que isso não é verdade, não é? Então é muito importante conversar com o cliente sobre esse assunto. Muito bem. Bonazar, vamos para o próximo ponto. Então o cliente chegou no escritório e disse, doutor, eu quero fazer um planejamento sucessório. Quem atua, não é, as minhas colegas advogadas, advogados aqui, quem atua sabe que os clientes estão chegando nos escritórios dizendo assim, doutor, tudo bem, eu quero fazer uma blindagem patrimonial. Eu quero fazer uma holding patrimonial. E aí é papel do advogado, não é, explicar para ele
que não existe isso de blindagem patrimonial. É um pouco chocante, é um pouco até vergonhoso dizer isso, mas muitos colegas nossos vendem pela internet cursos de blindagem patrimonial, não é? Como tornar o seu patrimônio imune a dívidas, a execuções. Ora, tenho aqui, Sua Excelência, o Dr. Jailton, que não vai me deixar mentir. Não existe essas estratégias de blindagem patrimonial. Claro que não. Se a pessoa tem dívidas trabalhistas, a personalidade será desconsiderada. Ah, mas não quero que minha mulher fique com patrimônio caso eu venha de me divorciar. Então eu constituo uma sociedade antes, incorporo todos os bens ali, não pago alimentos porque o meu imposto de renda eu sou isento, porque o patrimônio é todo da sociedade. O Dr. Jailton vai levar 2 minutos para desconsiderar inversamente essa personalidade e aplicar a lei ao caso concreto como tem que ser. Então, essas estratégias mirabolantes de blindagem patrimonial não funcionam simples assim. Então, eu quero começar chamando a atenção de vocês para o primeiro instrumento sucessório que está na moda, não é? Primeiro instrumento, a tal da holding patrimonial. Do jeito que eu falo, as pessoas acham, Gunazar, você tem birra da holding? Não, não tenho birra. Eu faço no escritório há muito tempo já. Não é? Eu começo por dizer que ela é um instrumento. Ela não é o único instrumento. E muitas vezes ela sequer é um bom instrumento. Não é? O que é a tal da holding? Então prestem bastante atenção. Peço até desculpas pelo tom talvez exageradamente didático que eu esteja adotando, porque eventualmente há alguém que não saiba exatamente o que é holding. Então, prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Quando eu dou meus cursos sobre planejamento patrimonial, planejamento sucessório, eu explico que a palavra holding tem 2 significados. Um significado técnico e próprio, que está lá na lei das SA, tudo bem? E um significado impróprio, um significado popular. E normalmente o cliente pensa nesse significado popular. Vamos começar pelo significado próprio. O que é a holding? Holding é uma sociedade empresária, normalmente uma limitada ou uma SA, que tem por papel to hold, ou seja, segurar, controlar outra ou outras sociedades empresárias, ou pelo menos outras pessoas jurídicas. Perfeito? Então, em sentido técnico, para que exista uma holding, é necessário que exista uma empresa holding controladora e as de baixo que sejam as controladas. Tudo bem? Esse é o sentido técnico. Em sentido impróprio, o que o cliente quer quando ele fala em fazer uma holding? O que ele quer é constituir uma sociedade empresária para a administração de bens próprios. E aí, normalmente que eu digo em 100% dos casos, não é? Nós utilizamos ou a estrutura de uma sociedade limitada ou a estrutura de uma SA fechada. Perfeito? Então, neste segundo modelo, o que nós fazemos? Nós constituímos uma sociedade empresária, integralizamos o capital social dessa sociedade, ou seja, compomos o capital social dessa sociedade com bens da família, imóveis, móveis, etc. Isso é bom? Depende. Depende. Para que você quer fazer isso? Né? Para que você quer fazer isso? Ah, Gunazar, eu quero fazer isso para me livrar de dívidas. Não vai funcionar para nada. Não é? Não vai funcionar para nada. Gunazar, eu quero pagar menos imposto. Mas espera aí, que imposto? Se você estiver falando de imposto de distribuição de lucros, faz sentido. Por exemplo, eu tenho uma série de imóveizinhos que eu alugo. Eu posso integralizar. Nesse caso, eu vou pagar o ITBI, não é? Porque a finalidade é locação de imóveis. Falamos disso em uma outra ocasião, se for possível. E aí eu vou ter uma vantagem. Os aluguéis que eu vier a receber serão tributados de maneira diferenciada. Primeiro, para a pessoa jurídica, e eu não terei de recolher tributo ainda, não é?
por participação nos lucros. Perfeito? Muito bem. Agora, vou contar para vocês uma situação trágica que aconteceu no passado, lá no escritório, e que agora apareceu novamente, mas felizmente num momento melhor, né? O que aconteceu há uns bons anos atrás? Um cliente me procurou dizendo: Bunazar, eu fui CFO de uma multinacional, de uma química famosa, né? E eu estava prestes a me aposentar, disse: eu vou montar uma pequena indústria química no modelo tal, e eu acho que vai dar certo. Esse sujeito, então, um alto executivo, contratou um advogado para que ele fizesse lá o tal do planejamento de blindagem patrimonial. O que esse profissional fez? Vejam, as senhoras e os senhores, que loucura, né? Ele, muito bem, constituiu lá o contrato social da indústria química, bonitinho e tal, não havia nenhum problema ali sério, e constituiu uma outra sociedade, que seria a tal da holding patrimonial. O que essa criatura fez? Ele atribuiu a essa holding patrimonial 100% do patrimônio daquele CFO, né? Daquele ex-diretor de multinacional. Quando eu digo 100% do patrimônio, o que eu quero que vocês percebam? Ele integralizou, inclusive o bem de família. Inclusive o bem de família. Muito bem. A indústria começou, teve um problema de licença de funcionamento, muito bem. Houve um problema ambiental sério, que fez com que eles não tivessem que indenizar, porque ele conseguiu evitar o prejuízo lá e tal, mas ele não pôde operar, teve que demitir todo mundo, sofreu uma série de execuções de fornecedores e trabalhistas. Resumo da ópera. Qual bem foi penhorado? O bem que ele morava. O advogado dele, então, alegou: isso é bem de família. O juiz, o doutor Jailton está aqui, não vai me deixar mentir, disse: olha, muito bem, bem de família, Lei 8.009 de 90, se aplica para pessoas naturais, não para pessoas jurídicas. E aí, o que aconteceu? Ele nos procurou, quando a questão já estava no Tribunal de Justiça, nós conseguimos reverter a decisão no Superior Tribunal de Justiça. Vou dizer para vocês por quê. Por mérito meu? Não. Por mérito do meu sócio? Não. Por influência direta do Espírito Santo. Ou seja, foram as orações daquela família, e as minhas próprias, acredito, que conseguiram livrar aquele imóvel da execução. Então não teve mérito pessoal, mas sim espiritual. Fato é que, olha que maluquice, eu quero proteger o patrimônio de alguém e eu retiro dele uma das mais importantes proteções que há, que é a do bem de família. Então, o que eu vou combinar com vocês aqui? Quando o cliente perguntar, ou melhor, quando o cliente sugerir a tal da holding, diga a ele: por quê? O que você quer? Não me diga como você quer. O como é problema meu. Me diga o que você quer. Como? Deixa comigo. Ah, Bunazar, eu quero facilitar a transmissão dos meus bens depois da minha morte. Quero pagar menos tributo. Pode ser um caminho. Uma vantagem importante da holding, quando a família realmente exerce atividade empresarial. O Brasil tem muitas e muitas sociedades empresariais familiares. E a gestão dessas sociedades, a gestão econômica, a gestão administrativa e a gestão jurídica é muito delicada. Elas não costumam durar mais de 3 gerações. Se não houver um planejamento sério, elas se arruinam. Perfeito? Uma coisa é você lidar com seu pai, outra é lidar com seu irmão, outra muito diferente é lidar com seu primo. Não é? Então, as coisas vão se tornando um pouquinho mais complexas. Então, vejam vocês o seguinte. Por que essa ideia de constituir sociedades controladoras pode ser interessante? Vamos imaginar que eu, Bunazar, tenha 4 filhos
ou 4 filhas advogados, tudo bem? E é lá, tem um escritório bem estruturadinho. E eu digo, bom, eu preciso organizar aqui a minha sucessão. O que eu posso fazer imediatamente? Olha que coisa interessante. Eu posso transferir aos meus filhos a nua propriedade daquelas cotas e reservar para mim um usufruto. Posso reservar para mim um usufruto, ou seja, eu continuo controlando a sociedade e eles são o quê? Os cotistas, não é? Quando de minha morte é só da baixa, está tudo resolvido. Posso fazer até uma coisa diferente. Vamos pensar numa sociedade empresarial agora, não uma sociedade de advogados. Eu posso fazer uma cisão clara entre direitos econômicos, direitos de lucro, vamos colocar mais tecnicamente, e direitos políticos. Posso dizer, olha, você terá o direito político, de voto, de administração, e eu terei os frutos dessa atividade econômica. Ou ao contrário, eu já estou bem de vida, etc. Eu digo, eu terei os direitos políticos e você os direitos econômicos, ou parte dos direitos econômicos. Veja que interessante. Essa atribuição da nova propriedade pode ser feita com cláusula de incomunicabilidade, com cláusula de impenhorabilidade. Pode ser feita ainda com a cláusula de reversão, não é? Porque não é raro, essa cláusula de reversão é muito importante, embora os pais detestem ouvir isso, não é? Mas ela é muito importante, porque vejam vocês, né? O pai atribui lá cotas para o filho. O filho é casado, muito bem. O pai foi mais ou menos prudente e estabeleceu a cláusula de incomunicabilidade. Não há problema, então são 4 irmãos. Este que é casado, cláusula de incomunicabilidade, beleza, se ela divorciar não tem problema nenhum, morre antes do pai. Olha que tragédia, para além de perder o filho, evidentemente, que é a tragédia real. Essa companheira do filho, esposa do filho, ou marido da filha, não interessa, será herdeira daquela cota. Será herdeira. E poderá, inclusive, agora com o novo Código de Processo Civil, mover uma ação de dissolução parcial de sociedade, se não lhe for permitido o ingresso. O que gera um distúrbio na vida da sociedade. Então, é perfeitamente possível clausular com a chamada cláusula de reversão. Ou seja, caso o donatário, aquele que recebeu, morra antes do doador, a coisa doada volta para o doador. Perfeito? Isso é absolutamente factível. Muito bem. Qual o instrumento sucessório que eu mais utilizo no meu escritório? Em 90% dos casos, não é? Às vezes coligado com outros, não é? Mas qual que eu utilizo em 90% dos casos? O testamento. O velho e bom testamento. Eu tive a ocasião de fazer agora, vou terminar, se Deus quiser, em janeiro agora, dia 20, é a banca, o pós-doc aqui no Lago de São Francisco, aqui na USP. Meu tema foi justamente o planejamento sucessório, não é? A questão do testamento, a ineficácia do testamento, uma série de questões. E o que eu gosto de mostrar? Quando nós estudamos o testamento a sério, quando nós somos contratados para fazer um testamento, nós podemos ir muito além do trivial, não é? O que é o trivial? O trivial, ocorre da seguinte forma: o advogado chega para o cartório de confiança, para o tabelião de confiança, e fala, olha, fulano aí vai fazer o testamento com você, ele quer que fique tal coisa para tal coisa, me manda uma minuta aí. E vai lá e assina o testamento. Isso não precisaria de advogado, rigorosamente falando, não é? Não precisaria de advogado. Aliás, não precisa, não é? Se a pessoa quiser fazer um testamento sem advogado, vai lá e faz. Agora, já que temos participação no ato, já que o cliente nos confiou a elaboração desse delicado instrumento, nós podemos estabelecer fórmulas muito seguras ou muito mais seguras de transmissão patrimonial. Exemplo simples. O sujeito chega e fala, olha, doutor, eu não sei se eu tenho ou não filho de outro relacionamento. Existe uma cláusula que você estabelece lá, que é a chamada cláusula de prevenção da ruptura do testamento. Você diz, olha, se eventualmente surgir um herdeiro necessário, eu não quero que esse testamento se rompa.
Eu quero apenas que ele seja reduzido. Ou seja, os herdeiros receberão menos, mas receberão. Aquela pessoa que eu nomeei minha herdeira. Uma outra, claro, quando os herdeiros forem todos testamentários, né? Aí haveria essa necessidade. Uma outra possibilidade, o estabelecimento de regras para a redução. Exemplo muito simples. Eu ontem, estive no cartório da minha querida amiga Priscila Agapito aqui em São Paulo, para fazer um testamento e tal. E é um sujeito que ele tem filhos e tal, e ele fez doações para alguns filhos e não para outros. Perfeito, não há nenhum problema, tudo bonitinho. E ele quer que essas doações sejam dispensadas da colação. Quando ele fez as doações, ele não as dispensou no instrumento. Não as dispensou no instrumento. Eu falei, olha, o senhor faz o testamento, dispensa por testamento. Perfeito. Ele falou, doutor, minha grande preocupação é a casa da minha esposa. Eu não quero que ninguém a incomode naquela casa ou na casa que nós viermos a morar. Muito bem. O que nós colocamos, então? Que aquela casa fica para ela, muito bem, tal. E dissemos, se houver necessidade de redução, a redução não atingirá aquele imóvel. Se for necessário atingir o imóvel, numa possibilidade absolutamente remotíssima, ele teria que perder todo o patrimônio, algo que, se Deus quiser, não vai acontecer, ela terá reservado para si o direito de usufruto. Então, no pior cenário possível, ele garante que a mulher morra na casa em que ela vive. Perceba? Sem que tenha que prestar contas para herdeiros. Se ela é usufrutuária, não precisa prestar contas, não é? Sem que ela tenha uma série de dissabores próprios da situação de condomínio que se dá após a partilha. Tudo bem? Muito bem. Agora, eu quero sair um pouquinho do trivial. Eu quero sair um pouquinho do óbvio. Pessoal, eu costumo dizer uma coisa muito interessante, né? Bastante interessante. Quando a gente faz, por exemplo, uma arte marcial, etc., a gente aprende algumas coisas legais. Eu lembro bem do meu professor falar uma frase interessante. Ele dizia assim, olha, faça o arroz com feijão bem feito. Um arroz com feijão bem feito é muito mais eficiente, muito mais interessante do que um prato rebuscado mal feito. Eu lembro das palavras dele até hoje. Sabe o que acontece com os juristas em geral, não é? Nós temos uma mania bacharelesca de falar difícil, de querer ser mais importante que os outros, de colocar tudo em termos complexos. Então, a petição inicial é um pedido inicial, não é? Mas aí eu vou lá e utilizo todas as palavras, todos os dicionários que eu tenho de sinônimos e antônimos para impressionar o juiz, utilizo expressões muito rebuscadas. Para quê? Para dificultar a compreensão de quem vai ler a minha peça? Cito lá 300 autores, colocar doutrina na peça. Para que fazer isso? Por que eu estou dizendo isso aqui? As pessoas importam conceitos no Brasil de maneira absurda. Né? Então, um conceito alemão, que maravilha, isso é alemão, deve ser ótimo. Às vezes não tem aplicação nenhuma no Brasil. Às vezes o próprio direito brasileiro resolve com muita tranquilidade e tal. Então, um dos temas que está na moda é esse tal da hold e tal. E aí eu queria mostrar para vocês um instrumento que está no Código Civil. Está no Código Civil. E eu não vejo ser utilizado. Eu espero, sinceramente, que eu consiga difundir esse instrumento para as pessoas levarem a sério. Não é? Qual o instrumento? O chamado contrato de constituição de renda. Onde é que está o contrato de constituição de renda no Código Civil? Depois eu até posso mandar isso para vocês se quiserem. Né? Artigos 803 a 813. O que eu posso fazer por esse contrato de constituição de renda? Eu estabeleço, depois vocês não vou detalhar como é que faz, porque eu não tenho tempo para isso, claro, né? Já estou quase extrapolando meu tempo aqui. Mas, por esse contrato,
há uma atribuição de bens a alguém e essa pessoa paga para você uma renda. Ou você separa patrimônio e a partir desse patrimônio você destina renda para alguém. Qual que é a grande utilidade da constituição de renda para o planejamento sucessório? Explico para vocês. Quantas e quantas vezes nós já não recebemos no escritório um cliente que diz assim, ai, doutor, eu estou desesperado. Eu tenho 5 filhos ou 5 filhas, etc. Um é médico, maravilhoso, outro é advogado, está muito bem. Tem um lá que é problemático, usou muita droga, deve para todo mundo. Ele está na pindaíba, quando eu morrer não vai ter nada para ele tem um monte de dívida. Eu estou desesperado. Ou uma situação menos terrível, simplesmente um filho mais irresponsável, que gasta tudo, e você tem medo. Olha que coisa interessante. O artigo 813 do Código Civil vai nos dizer o seguinte, permitam-me que eu leia, né? Já que eu não tive competência de compartilhar a tela, eu pelo menos leio para vocês. A renda constituída por título gratuito pode, por ato do instituidor, ficar isenta de todas as execuções pendentes e futuras. De todas as execuções pendentes e futuras. Então eu tenho meu primo lá que está lascado, está devendo para Deus e todo mundo. Eu quero ajudá-lo. Mas se eu doar bens para ele, os credores pegam, claro. Se eu fizer um testamento, quando eu morrer, os credores pegam, claro. Eu posso fazer uma constituição de renda. E escrevo lá que está imune à execução pendente, execução futura. Aquele dinheiro vem para ele, não é? Como uma fonte de subsistência e, portanto, protegida das investidas de credores. Claro, turma, que o Dr. Jailton vai... Eu sempre gosto muito do Dr. Jailton de dialogar com os juízes, né? Eu acho que essa interação entre magistratura e advocacia ela é absolutamente fundamental. É claro, turma, que se eu fizer uma constituição de renda dizendo que o pobrezinho vai ganhar 2 milhões por mês, o juiz vai dizer, ai, que fofo, tá bom, não tem problema nenhum. Desses 2 milhões ele vai ficar com 100 mil e o resto vai para pagar os credores. É isso que vai acontecer. Agora, o que você pode fazer? Modular o planejamento de modo a obter os resultados mais próximos daqueles desejáveis. E aí, para caminhar já, um outro instrumento importante, me permitam pelo menos anunciá-lo, é a partilha em vida. Está escrito com todas as letras, partilha em vida. E tem gente no Brasil, é lamentável isso, a partilha em vida é uma doação. Não. Existe o testamento, existe a doação e existe a partilha em vida. Se a partilha em vida fosse doação, ela não se chamaria partilha em vida. Ela não teria um nome autônomo. Se chamaria doação e não haveria um dispositivo expresso do Código Civil que a permitisse. Não vamos confundir a efetivação da partilha em vida, que pode ou não se dar por ato de doação, com ela em si mesma considerada. Mas isso fica para um próximo encontro. Vou ter o maior prazer de conversar com vocês em outras oportunidades, se me for permitido. Então, o que eu gostaria de deixar para vocês aqui é o seguinte. Quando forem conversar com o cliente, escutem mais do que vão falar. Ouçam as necessidades deles, e então planejem. Vir com uma solução pronta não é planejar. Quando você compra um móvel planejado, ele não está pronto. Você diz as suas necessidades e o artista lá, o marceneiro, faz sob medida. Não é isso? Então, o planejamento ele não pode ter soluções prontas, sob pena de não ser um planejamento. Dito isso, peço a gentileza, aqueles que quiserem, podem me chamar no Instagram, é @profbunazar. Eu vou ter o maior prazer em atendê-los. Eu comecei às 9h20, às 21h20, meia hora, extrapolei aqui 1 minuto, agradeço a gentileza de todos vocês, agradeço mais uma vez a doutora Ana Carolina pelo gentilíssimo convite, agradeço à OAB
Barra da Tijuca. Muitíssimo obrigado a todos. Obrigada, Bunazar. Eu que agradeço você, a sua exposição, o seu ponto de vista. É o que eu sempre falo, nós estamos aqui para dividir e partilhar conhecimentos com esses excelentes profissionais, né? O doutor Jailton precisou se ausentar, mas temos aqui representantes do Poder Judiciário, né? Um maravilhoso magistrado que tem muito conhecimento a nos agregar, principalmente em direito sucessório, inclusive, que é uma das principais áreas que nós, que vamos atuar num planejamento, precisamos ter esse conhecimento. Você, Maurício Bunazar, brilhante. Sandro Gaspar Amaral, também uma referência aqui no Rio de Janeiro, né, em direito das famílias e sucessões, sempre colocando a gente sempre com o pé no chão, né, e mostrando a realidade. Doutora Alessandra, membro dessa comissão. E aqui a gente encerra mais esse evento, que com certeza ainda terão muitos debates, ainda teremos muitas exposições como essa, com outros profissionais e agregar com outras áreas, inclusive, direito empresarial, tributário, imobiliário, família, sucessões, porque, afinal de contas, quando a gente trata da família, a gente tem que tratar como um todo. Não adianta a gente pegar e pensar uma matéria do direito que a gente aprendeu lá na escola, na faculdade de Direito, e achar que a gente só vai atender aquele cliente ali na área de família, na área de sucessões, na área de empresarial, e não ver o cliente como um todo. Como disse brilhantemente o Dr. Maurício Bunazar, nós precisamos ouvir mais o cliente para a gente fazer uma análise prévia, para depois a gente conseguir dar as direções e, obviamente, que a escolha sempre ficará com o cliente. A gente mostra as direções, os caminhos que podem ser seguidos, a consequência que cada um desses caminhos, obviamente, vai trazer, como ele expôs muito bem. Não existe blindagem, e eu também comungo dessa mesma opinião. Se algum profissional te vende uma blindagem patrimonial, desconfie, porque blindagem não existe, né? Então, mesmo que seja aquela blindagem AAA do veículo, né, ela não vai impedir de você esconder algo, fraude contra credores, fraude à execução, algo já pré-existente, obviamente. Então, a gente tem que saber que existem instrumentos, nós temos cartas na manga para atuar como advogado. Obviamente, a gente deve olhar para a família também com uma outra postura, de sermos advogados mais atuantes na prevenção, atuantes, né, na questão consultiva e menos litigiosa, né? Não estarmos a todo tempo sendo acionados pelos nossos clientes só para apagar o fogo, só para intermediar um conflito, mas sim atuar preventivamente, né? E sabendo dessa grande área vasta que é o planejamento patrimonial e sucessório de uma família, você, advogado, pode agregar alguns serviços, inclusive serviços jurídicos ao seu escritório, que talvez você ainda não tenha conhecimento, ainda não tenha despertado para essas questões, mas principalmente aqueles advogados que já atuam na área de família, na área de sucessões, já fazem inventário, trabalham com divórcio, guarda de menores, enfim, você já tem aí um campo para você também trabalhar o planejamento patrimonial e sucessório da família. E essa que é a mensagem que fica dessa comissão. Não existe uma receita de bolo, não existe um único instrumento que vai ser o mais adequado para todo mundo. Obviamente, cada cliente, cada família, cada realidade vai demandar, talvez, um instrumento diferente, a depender também do tempo que aquela família esteja passando, daquele momento e daquela realidade que eles podem estar passando nesse momento. Então, mais uma vez, queria agradecer a presença de todos aqui, agradecer ao Melk, que nos auxilia para essa transmissão. Mais uma vez, parabenizar a todos da comissão. Nem todos da comissão estão aqui presentes hoje. Eu sou Ana Carolina, presidente da comissão. Alessandra, Sandro e Bárbara Matoso são membros da comissão. Doutora Elaine Montenegro, doutor Márcio Carvalho de Sá, Elaine Montenegro, vice-presidente, Márcio Carvalho de Sá, secretário.
Então, nós vamos encerrar essa comissão agora, dia 31 de dezembro, e 1º de janeiro damos início, né, novamente a essa comissão, a novos trabalhos, a novos projetos. Esperamos ter mais debates, ter mais encontros, inclusive presencial, eventos híbridos, né? Já que a gente está com, de certa maneira, saudade de encontrar as pessoas presencialmente, porque o nosso novo normal online, a gente já ficou bem habituado, mas de vez em quando um evento presencial também traz aquele valor, principalmente para a gente fazer o nosso networking entre os advogados, que é tão importante. E aí, gostaria muito de contar também com a presença de vocês nos próximos eventos. Para aqueles que estão aqui nos assistindo, mais uma vez, agradecer. Já estamos chegando perto de 22 horas e tem gente aqui ainda online nos ouvindo, nos prestigiando, né? E já estamos em época de festas, final de ano. Ninguém mais quer falar mais de nada, nem de planejamento, nem de aula, nem de nada. As pessoas querem efetivamente descansar, mas queria agradecer a presença de todos. A Comissão de Planejamento Patrimonial da Família, da OAB, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, ela tem um perfil no Instagram, e aí, Mel, que você me ajuda aqui a colocar no chat o perfil no Instagram para as pessoas seguirem, acompanharem. Lá todos os nossos eventos vão ser divulgados, tá? Então, o Mel, que já ele vai colocar no chat o link que dá acesso ao perfil da comissão no Instagram, que é sempre bom vocês, advogados, estarem em contato com outros assuntos que muitas vezes são novos para a advocacia de vocês, mas que é tão importante e tão presente em todas as famílias. Mais uma vez, gente, boa noite. Agradecendo imensamente a presença de vocês. Sintam-se todos beijados e abraçados por mim pessoalmente, tá? E aguardo vocês num próximo evento, que a gente já divulga a nossa agenda de 2022. Boa noite. Tchau, tchau.